coloquei aqui, né, no tema, né, que essa live é para você. Essa live é para você que está com dificuldade de memorização, para você que está com dificuldade de gerir prioridades, de organização, de criar estratégias. Essa live é para você aprender sobre funções executivas e alfabetização. Então já envia aí o convite para os conhecidos, para os colegas, tá bom? Para participarem aqui, tirarem dúvidas. Estou enviando aqui o aviãozinho pro pessoal, tá? Então você que tem essa dificuldade aí de memorizar, de se concentrar, de organização, planejamento, essa live é exatamente para você, tá bom? Já já a gente vai iniciar. Deixa eu só terminar de enviar aqui o convite que a gente começa. Então beleza, né, gente? O que é função executiva? Quando eu estiver olhando aqui pro lado, vocês fiquem tranquilos que é porque eu também estou no grupo do Facebook, tá? Então eu sempre vou estar olhando aqui se tem alguma pergunta, tá? O que é função executiva, gente? Para que a gente precisa dela? Fala aí pra mim. Então, gente, é a base da aprendizagem na escola, da aprendizagem na nossa vida, né? Então, as funções executivas, ela fica exatamente aonde? Na parte frontal do nosso cérebro, aqui, ó, tá? Tudo executado aqui, essa parte de organização, planejamento, tá? Que a gente precisa aí executar no dia a dia, pra gente ter uma vida aí organizada, né? Bem planejada. Então, como eu falei para vocês, por que a gente precisa dessas funções executivas bem? Para planejamento, análise, organização, criar estratégias, determinar as nossas prioridades no nosso dia, né? Aquilo que a gente precisa fazer, das atividades na escola que a gente precisa, né? Fazer, né? Então a gente precisa de tudo isso aí, tá bom? E aí eu já deixo aqui uma pergunta para vocês. Qual é o conceito de alfabetização, tá? Já vai pensando aí e me responde. Vou ver se alguém respondeu aqui no Facebook. Isso aí. É essa parte aí de processar letras, tá? Que me deram aqui a resposta. A Aline deu aqui, ao processar letras, né? E sons. Eu vou já falar aqui um pouquinho melhor aqui pra vocês. Gente, o conceito de alfabetização é quando a gente consegue decodificar letras e sons e também fazer assimilação, tá? Assimilação de todas essas informações. Então, o que a gente tem aí quando a gente fala sobre decodificação? A gente tem, gente, essa conversão de informações. Quando o professor ensina alguma coisa pra gente, né, naquele dia, naquela aula, e aí a gente tem essa decodificação, que é essa conversão no cérebro aí dessas informações. E aí a gente tem essa segunda parte, né? Que é a assimilação. O que acontece aí nessa fase de assimilação? É quando a gente consegue, de fato, absorver o conteúdo, tá bom? Então a gente tem, né, a decodificação e a assimilação para acontecer a alfabetização, tá? Beleza? Anotado aí? Ok. Então, vou perguntar aqui outra coisa para vocês, se vocês sabem. A gente tem duas habilidades super essenciais para acontecer de fato a alfabetização. Então, quais são essas duas habilidades, né, que precisa acontecer para de fato a criança ser alfabetizada? Pensa aí um pouquinho. O que a gente precisa aí? Vamos ver aqui, ó. Já responderam. Consciência fonológica. Consciência fonológica é uma das habilidades. E a segunda? Quem é que arrisca? Quem é que arrisca responder? Então, não, ninguém? Princípio alfabético. O que é esse princípio alfabético aí, gente? É quando eu consigo unir, né, essa união de sons e de imagens de letras. Então, ó, consciência fonológica, que é a consciência aí, né, essa questão dos sons, e essa parte aí do princípio alfabético, quando acontece essa união, né, de sons e dessa imagem de letras, tá? Então, dois princípios aí muito importantes, essas duas habilidades aí importantíssimas para uma criança ser alfabetizada, consciência fonológica e princípio alfabético, ok? Vamos falar um pouquinho sobre atenção executiva. Dentro da atenção executiva, gente, o que nós temos? Nós temos a atenção seletiva e sustentada, tá? Nota aí, atenção seletiva e sustentada, e temos as funções executivas. Então, o que é essa atenção aí seletiva e sustentada? É quando eu tô ali na aula,
na sala de aula, o professor está explicando e eu consigo selecionar a minha atenção, focar a minha atenção para o professor. Então, se tiver algum barulho lá na rua que está dando para ouvir, né, eu não vou me distrair com esse barulho, eu vou focar, a minha atenção vai ser selecionada para o conteúdo que a professora está explicando. Se o colega estiver falando lá atrás, ou o colega levantou para ir no banheiro, a minha atenção não vai direcionar para ele, tá? Então, eu tenho minha atenção selecionada para o conteúdo que o professor está passando e sustentada. Eu consigo sustentar a minha atenção para esse conteúdo que o professor está explicando, tá bom? Beleza? E quem tem dificuldade, gente? Muitos alunos, eles são taxados como, nossa, fulano não presta atenção, fulano se distrai facilmente. Então, a gente tem o quê? Né? Uma disfunção aí nessa questão da atenção executiva. Esse aluno está com dificuldade de manter essa atenção, né, seletiva, tá bom? E principalmente sustentada. Aí a gente vai falar um pouquinho aqui sobre memória operacional, que a gente divide em duas partes aqui importantes, que é a verbal e a não verbal. A verbal, gente, é quando a gente está falando sobre letras, tal, tá bom? E a não verbal, a gente está falando de um sentido espacial, né? Esse sentido aí de lado, né? Os lados, lado direito, lado esquerdo, perto, longe, enfim. E quem tem muita dificuldade com essa questão aí da memória operacional, principalmente a não verbal, que é essa questão espacial aí? Crianças com TDAH, tá? Muita dificuldade mesmo, bom? Então, a gente já falou aí sobre a atenção seletiva. Tô seguindo uma anotação aqui também para vocês, tá? Então, vamos lá. Então, a criança que tem dificuldade dessa atenção seletiva e sustentada, ela vai se distrair fácil, né? Que é o caso do TDAH, de crianças com autismo também, que não conseguem manter a atenção em determinadas coisas, tá bom? Determinados assuntos, tá? E aí tá com o quê? O que acontece? Quando eu não consigo manter essa atenção selecionada e sustentada, aonde que vai ser afetado? Ali no meu cérebro, a parte de memorização. Aí o que acontece? O aluno teve aquele conteúdo na segunda-feira. Na quarta ele já não lembra mais nada. É como se ele não tivesse tido aquela aula. Por quê? Se eu não consigo manter essa atenção sustentada, se eu não consigo selecionar a minha atenção para a atividade e manter sustentada, como que eu vou memorizar? Não tem como, né? Então, precisa de intervenção, tá? Então, vai ter dificuldade com sons, vai ter dificuldade, né, com as letras, tá? Vai ter dificuldade, muita dificuldade aí de manter o foco, tá certo? Tá? Dificuldade de manter, de aprender sequências, tá certo? Então, o professor, ele precisa, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de estereotipar, né, os alunos, que é preguiçoso, que não quer aprender. É questão de cérebro, tá? Tá com uma dificuldade ali nas funções executivas. Precisa de intervenção, precisa de auxílio, tá bom? E aí, ó, por que tem... e a gente já consegue entender por que tem pessoas que você dá um texto de 30 linhas. Não é muito, né, gente? Um texto ali de 30 linhas. E aí, depois você, né, o professor vai ali e pergunta, em que parte do texto tá tal coisa? Aí a pessoa vai lá, volta no texto, é como se não tivesse lido. Não encontra aquela informação pedida, tá? Aí na hora de fazer a prova, por que não consegue responder aquelas questões de português, aquela questão de história? Não encontra. É como se tivesse tudo branco ali. Começa a olhar o texto de 30 linhas e não vai encontrar. Por quê? Só leu por ler, não conseguiu fazer a decodificação, não conseguiu fazer a assimilação. As funções executivas estão prejudicadas. Precisa de treinamento, precisa de intervenção, tá bom, gente? Então, vamos falar aqui, ó, sobre habilidades cognitivas não específicas, tá? Para ler e escrever, tá bom? Habilidades cognitivas não específicas para ler e escrever. Elas não são específicas, mas elas são essenciais para as crianças aprenderem a ler e a escrever, certo? Então, a gente tem aí a atenção executiva, que a gente falou, né? A gente tem essa questão da autorregulação cognitiva, né, e emocional, tá? A gente tem a linguagem verbal e não verbal também, que a gente falou um pouquinho anteriormente. A gente tem coordenação motora fina, tá? Tudo isso é envolvido para a criança poder aprender a ler e escrever. Olha quanta coisa, né? E a gente também tem a questão do tônus, equilíbrio, postura. Tudo isso daí, ó,
tá? Antes da questão do ler e escrever, tá? São questões de habilidades cognitivas que são necessárias ter, tá bom? Aí a gente vê aí a questão da manipulação, um exemplo de atividade, para ficar mais fácil, que a criança não consegue fazer manipulação de letras. Aí a gente dá uma atividade para a criança, prato, vamos manipular aí esse R, vamos modificar esse R e esse A. Que palavra nova acontece? A criança não vai conseguir. Qual é a palavra nova que vai aparecer aí, aliás, né? Aí a criança não consegue falar, né? Não consegue falar que prato pode se transformar na nova palavra parto, porque funções executivas estão prejudicadas, a memória está prejudicada, tá bom? Então, gente, vamos aí falar um pouquinho agora, ó. Então a gente percebeu o quê? Que a questão de alfabetização é uma aprendizagem ativa, tá? Ativa. Esse cérebro ele precisa estar ativo, tem funções que precisam ser desenvolvidas antes dessa alfabetização, né? A gente viu muito aí sobre coordenação motora, né? Então, o que acontece aí no nosso cérebro? É um network, né? É uma rede de conexões aí que nosso cérebro precisa, né? A parte frontal precisa da parte occipital, precisa enfim, de todas as partes, da parte parietal, né? Para as coisas acontecerem, né? Tudo acontecer aí, tá? Por isso que a gente fala que a alfabetização é uma aprendizagem ativa, né? Eu preciso da coordenação motora, eu preciso da coordenação visomotora, tá? É muita coisa aí desenvolvida, certo? Eu preciso desse cérebro funcionando bem, eu preciso dessa atenção focada, sustentada, tá bom? Então aqui, ó, em funções executivas, nós temos duas questões aqui, dois componentes, tá? A gente tem o planejamento e a organização, tá bom? Que aí a gente entra, ó, vou ler aqui pra vocês. A gente entra memória operacional, que foi falado, né? É a parte verbal e não verbal. A gente entra flexibilização cognitiva, a gente entra controle inibitório, a gente entra processamento temporal espacial, que a gente também falou um pouquinho dessa parte aí do espacial, tá bom? E tudo isso daí, gente, memorizar, ó, é a ligação entre identidade visual e auditiva das letras. Vou repetir aqui pra vocês, ó, memorizar é a ligação entre identidade visual e auditiva, tá? As duas coisas precisam caminhar juntas. Porque a partir do momento que o professor, né, tá ali explicando, a gente tá vendo, tá acontecendo essa rede de conexões dentro do nosso cérebro para acontecer decodificação e assimilação de todas essas informações e de fato acontecer a aprendizagem, né? E aí a nossa memória de trabalho fica ativa, tá bom? Então, gente, eu trouxe essas informações aqui que são extremamente importantes, tá? Para os professores, para os pais, para os psicopedagogos, tá bom? Então, você que tá com essa questão de dificuldade aí de memória, tá? Tá com essa questão de dificuldade de planejamento, organização, para de ficar pensando, ai, normal, tá tudo bem, é assim mesmo, sempre fui assim. Não, tem alguma coisa aí acontecendo. Por que passar a vida inteira com essa dificuldade? Procure ajuda, porque tem intervenção, tem estratégias, atividades que te auxiliam a melhorar as funções executivas, tá bom? Pode entrar em contato aí, tá? Com dúvidas aí, entra em contato, esclareça aí o que você precisa esclarecer, tá certo? Então, vamos lá. Tem uma questão muito importante quando a gente percebe que os alunos, que as crianças estão com essas dificuldades aí, das funções executivas. Então, o que eu sempre falo, pra gente utilizar informações explícitas, né? E como que são, seriam essas informações explícitas? Vou ler aqui pra vocês, tá bom? Então, a gente pode utilizar, ó, material estruturado, tá? Que é aquele material que você imprime, plastifica, usa velcro, enfim, o que você quiser, imã, né? E aí vai utilizar com a criança vai manusear e existem vários materiais estruturados, tá bom? Eu trabalho com materiais estruturados e são super eficientes para as crianças, tá bom? Sempre lembrar o passo a passo, tá? Antes ali, exemplo, o professor deu uma aula de matemática na segunda-feira, ele vai retornar essa aula de matemática na quarta. Faça um resuminho antes, tá? Para ajudar essas crianças que têm dificuldade nas funções executivas, né? Como eu falei, os mais afetados são crianças com TDAH, tá bom? Faz esse resumo que essa criança vai ajudar esse passo a passo aí, tá? Para essa criança conseguir resolver as atividades e ter um bom êxito aí, né? Tá bom? E autodisciplina, você vai incentivar o seu aluno, vai incentivar, orientar os pais, né? Auxiliar as crianças a terem autodisciplina, tá bom? É fazer o quê? Chegou em casa, vai revisar essas atividades,
né, não conseguiu realizar as atividades, vai precisar de um suporte maior, né? Então vai entrar com intervenção, vai procurar um psicopedagogo para auxiliar, tá bom? E aí precisa essa autodisciplina, sim, de estudar, manter um cronograma de estudos para poder revisar todas as atividades, tá? Então, quero chamar os psicopedagogos que têm dificuldades, né, com essa questão de funções executivas, né? A gente tem uma série de testes que a gente aplica, que a gente auxilia, né, nas intervenções aí para quem está com dificuldade nas funções executivas, tá bom? Não tenho vaga mais para esse mês, só mês que vem, então precisa entrar na lista de espera, tá bom? E aí a gente tem teste de atenção e cancelamento, Torre de Hanoi, a gente tem Torre de Londres, vários testes, tá bom? Que auxiliam de fato as questões executivas, as funções executivas, tá bom, gente? Espero que tenha ficado esclarecido, tá? Foi só um resumo, né, do que é as funções executivas, né, do que observar com as crianças que estão na fase de alfabetização, tá bom? Falando um pouquinho aqui de cérebro para vocês, né? Foi um bate-papo aqui rapidinho, tá? Então é isso. Então tem um convite, um outro convite aqui amanhã, tá? Vai ter uma live maravilhosa aqui para o Dia das Mães. Então, vamos ter uma atividade, tá? Que você pode direcionar para os filhos, para as crianças e os seus alunos aí realizarem com as mães em casa, tá? Vai ser uma atividade fácil de fazer. Vai ter coreografia, vai ter música, vai ter, enfim, vai ser um momento único, vai ser um momento muito legal. Então participem amanhã às 10 horas, tá bom? Aguardo vocês. Ainda essa semana não, na outra semana, depois eu vou divulgar aqui. Vamos ter uma live com uma colega psicopedagoga também, a gente vai falar sobre dislexia, tá? Enfim, vai ter mais lives aqui durante esse mês, então fiquem ligadinhos aqui nos stories, no feed, que tem muita informação importante para a qualidade de vida, né? Para sua qualidade de vida melhorar. Obrigada por quem ficou aqui até o final, tá bom? Por quem participou aqui também do Facebook. Um abraço. Então até amanhã na live especial do Dia das Mães. Um abraço. Tchau, tchau.